Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui retornarei um pouco ao assunto de medievalismo e neomedievalismo. Como eu já falei no vídeo anterior, provavelmente, estou fazendo uns vídeos agora com assuntos mesclados entre si, quebrados, não falar só do mesmo assunto de forma contínua, para tentar deixar o canal um pouco mais agradável de ser ouvido ou visto. Estou fazendo isso para facilitar, para tornar mais legal para vocês a experiência de acompanhar o canal aqui. E não ficar entediante com o mesmo assunto, porque às vezes vocês não gostam de um determinado assunto ou gostam muito de outro e tem que esperar um assunto acabar para começar a ouvir o outro. Não vale a pena, né? A menos que seja algo que realmente seja muito importante sem sequência. Tem coisas que podem ser quebradas assim no meio, que não trará grandes problemas. Mas enfim. Esse vídeo aqui será para explicar como surgiu o medievalismo, como surgiu o neomedievalismo e mostrar para vocês que eles surgiram de forma bem diferente um do outro. Para começarmos a entender, vamos primeiro falar sobre o medievalismo. O medievalismo surgiu como parte do romantismo, que foi um movimento literário e artístico do século XIX. Esse movimento surgiu baseado na ideia de um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que o homem era bom em sua natureza, mas a sociedade o corrompe. Essa afirmação dele pode ser lida pode ser interpretada das mais diversas formas possíveis. É uma afirmação meio vaga. E então, independente do que você acredita com seus valores em si, você provavelmente verá alguma razão nisso. Mesmo que essa razão seja completamente oposta da razão de outra pessoa que a leu e a interpretou. É bem possível isso e bem provável. Mas enfim, não estou aqui para discutir a filosofia do Rousseau, e sim um movimento artístico. Ela surgiu com a ideia de que as pessoas podem ser boas. Alguma coisa em sua natureza pode fazer delas pessoas boas. E que, portanto, nem tudo no nosso mundo é maligno e cruel e coisa assim. O que pode até parecer meio estranho, porque a Idade Média é um período de brutalidades e coisas cruéis, sim. Mas, por incrível que pareça, foi algo assim que inspirou o medievalismo. Dentre o gênero romancismo e o gênero dos romances, que surgiu o medievalismo. Porque eles acreditavam que, dentre as figuras boas e puras possíveis, estava a figura do cavaleiro, a figura do homem medieval, porque eles acreditavam que naquela época eles acreditavam tão friamente em sua fé que, seja uma fé cristã ou pagã, nessa época eles já reconheciam a fé pagã como algo possivelmente positivo, já não tinham mais aquele preconceito. Se é que em algum momento tiveram em si. Não, tiveram sim. Mas enfim. Nessa época eles já estavam perdendo esse preconceito com o paganismo. Então, independente se fé cristã ou fé pagã, eles acreditavam que o homem na Idade Média era um homem mais puro, mais espirituoso, e acreditavam mais em sua fé, e que, sem falar que eles acreditavam nas paisagens, nas perfeições do mundo, naquelas coisas bucólicas, assim, que a típica paisagem medieval é bucólica, quer queira ou quer não haviam grandes centros, até haviam, mas não eram tão frequentes, não eram tão comuns, e a maior parte das pessoas não passava perto deles. E como o romantismo também é um movimento que advoga a favor da ideia de uma natureza perfeita, uma vida no campo, longe da cidade, uma ideia de fuga, assim, porque, imagina, no século XIX estavam vendo a Revolução Industrial, as grandes cidades estavam ficando poluídas, sujas, feias, não que elas não eram antes, elas sempre foram. Qualquer lugar onde concentra muita gente, é meio difícil de não se tornar um lugar degradado, é meio difícil isso. É a tendência natural do mundo isso daí, infelizmente. Foram poucas as exceções que quebraram essa regra, até hoje. E mesmo nelas você ainda pode perceber um pouco dessa regra. Mas é normal, grandes cidades tendem a ter problemas mesmo. E aí eles acreditavam que os problemas estavam maiores porque tinha a Revolução Industrial e as fábricas na época e começaram a ver a ideia da fuga para o campo como algo bom. E imagina, a paisagem medieval típica, pelo menos no imaginário das pessoas, é o campo verdinho, bonito, com cavaleiros cavalgando ao fundo, ou animais pastando, fazendas e um castelo lá na montanha. Então, retratar a Idade Média, mesmo que retratá-la de forma falsa, ou não tão fiel à realidade dela, ou pelo menos sem mostrar os defeitos, se tornou uma prática comum, uma subdivisão do gênero dos fanáticos do romance, assim, das narrativas de romance daquela época. E disso que surgiu o medievalismo, que eles viam muitos elementos que eram muito bons para produzir histórias de romance. É daí que surgiu ele. Lógico, ele foi se aprimorando aos poucos. Nessa época também,
Ele não influenciou só romances. Por exemplo, na Alemanha, o castelo de Neuenstein, acho que é assim que pronuncia, aquele castelo lindo que inspirou contos de fadas, é desse período, por causa de um fanático pelo medievalismo. Mas ele nada mais é do que uma mansão moderna. Uma mansão pós-industrial, assim. De um magnata, um cara muito rico. Coisa do tipo. Nada mais é do que isso, mas tem todo o aspecto dos castelos. Outras coisas também surgiram nessa época em função do que chamamos de medievalismo. E outros hábitos foram mantidos ou elevados a atos nobres em função disso. Mas enfim, eu acho que eu já expliquei aqui a origem do medievalismo e sua influência no século XIX. Lógico, ele continuou crescendo e chegou no século XX, chegou hoje e continua existindo. Porém, em um determinado momento... Enfim, melhor falar primeiro antes dessa coisa. Mas eu vou voltar nesse ponto. Guardem esse gancho. Até que o neomedievalismo, como eu falei, é uma teoria de Umberto Eco, que é um historiador italiano, pelo que eu andei lendo aqui. Eu já li livros dele, ou pelo menos parte dos livros dele. Sim, ele é um autor teórico, não é uma... Embora seja um autor mais fácil de ler do que outros teóricos. E, tipo, ele fez o livro dele, pelo que parece, entre a década de 70 e 80. Acho que mais para 80, né, pelo que eu me lembro. Não lembro agora exatamente. E tô com preguiça de olhar aqui para poder falar para vocês. Desculpa. Mas eu vou colocar na descrição a data exata, para não ficar um negócio zoado. Mas enfim. Ele fundou a teoria com base no que já existia de antes, porque, tipo, ele não é um criador de um movimento neomedievalista, assim, de arte, de cultura, de não sei o que, não. Ele é apenas um teórico que estudou essa característica e agrupou ela num movimento, assim, ou num gênero, ou num subgênero. Ele apenas é um teórico que agrupou ela, não é um, tipo, o cara não criou. Porque, tipo, os medievalistas já se diziam medievalistas no século XIX. Os neomedievalistas nunca se disseram neomedievalistas, ou passaram a se dizer neomedievalistas após a teoria do Umberto Eco. Até antes, para eles, legal, aquilo é nosso, sei lá, nosso universo mágico, não sei o que, mas eles não falavam que era neomedieval. Eles começaram a chamar de neomedieval após o Umberto Eco definir o que era isso. Mas já existem coisas que o Umberto Eco classifica como neomedievais há muito tempo. Provavelmente, a primeira grande obra neomedieval que deu origem ao neomedievalismo como conhecemos hoje foi a obra do sul-africano J.R.R. Tolkien. O Tolkien, sabe? Senhor dos Anéis. Sim, ele é sul-africano. Começa por aí o neomedievalismo. Ele não é europeu em si. E provavelmente ele escreve muita coisa inspirada na África do Sul e não na Europa em si. Lógico, ele leu coisas europeias, ele leu o medievalismo com certeza, pelo que ele usa, mas nem tudo ali é medievalista. Muita coisa que, tipo, provavelmente é influência africana, porque você não encontra respaldo naquilo em história europeia. Não que seja um defeito. O cara é genial e eu vou reconhecer isso. Ele é genial e criou um gênero e tem fãs e seguidores até hoje. E até hoje ele é visto como um clássico, então, tipo, ele é digno de respeito sim. Não é demérito dele ser neomedievalista ou utilizar de influências africanas para escrever sua obra. Mas enfim. Ele que deu origem ao neomedievalismo, que é a questão da aparência medieval com uma essência não tão medieval assim. Provavelmente ele. Talvez até tenha aparecido um neomedievalista antes dele, mas, tipo, se teve... Eu sinceramente não o conheço e não encontrei nada mais antigo. Lógico, o neomedievalismo se expandiu para muitas coisas e durante um bom período do século XX se sobrepôs ao medievalismo. Ainda hoje acho que se sobrepõe, o medievalismo volta a crescer nesses últimos anos com as práticas de EMA, HMB e as pessoas mais fanáticas pelas histórias reais porque começam a achar meio perfeitas demais as histórias neomedievais. Meio perfeitas e reais demais, então o medievalismo voltou a crescer em função disso, provavelmente. Mas de uma boa parte do século XX para cá, o neomedievalismo se sobrepôs ao medievalismo, se tornou mais influente. Oh, maldito negócio caindo aqui. Desculpa pelo barulho. Mas durante o século XX, a maior parte dele, as influências neomedievais foram mais fortes que as influências medievalistas. Em cultura, música, filmes, jogos, literatura. Ainda hoje a gente vê isso. Você não precisa olhar muito longe para ver isso, não. Basta olhar assim, tipo, quem é mais lido, George Martin ou Bernard Cornwell? Provavelmente,
Vocês já devem saber a resposta, eu não preciso responder por vocês. Mas enfim. Lógico, agora que o neomedievalismo foi catalogado como um gênero ou alguma coisa do tipo, existem autores neomedievais, existem pessoas que se dizem fãs do neomedievalismo, mas até antes da teoria do Humberto Eco não havia isso, mesmo que nada tenha mudado, apenas a forma como eles se classificam. E por esse vídeo é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Ele também servirá, não sei se servirá muito de base não, mas é interessante entender como surgiu o medievalismo, como surgiu o neomedievalismo. Terá ainda muita coisa para falar sobre esses assuntos aqui pra frente. Esses assuntos são base para muita coisa. E espero que tenham gostado. Obrigado, gente. Tchau.